Tudo bom, dia! Tudo, e com você? Tudo ótimo. Também? Aí, recuperada e a pensar como é que nós vamos seguir o nosso dia, não é? É sempre nunca sabemos o que vai acontecer. Bom, em primeiro lugar, bem-vinda aqui à Jornada de Lives. E muito obrigada pela tua disponibilidade. Nós terminamos hoje esta jornada em concreto, então terminamos com a tua participação, que certamente vamos aqui terminar com chave de ouro. E para quem não conhece a Márcia, eu vou apresentá-la, Márcia Duarte Coutinho. Ela é advogada consensual, ela é advogada colaborativa e ela também é mediadora de conflitos. Além de uma especialização como pós-graduada em Direito Público, também é pós-graduada em Direito da Família e Mediação de Conflitos pela Universidade Cândido Mendes e é uma profissional aí com uma experiência de mais de 10 anos de carreira como advogada, não só na área civil, mas também na área da família, na GMC Advogados Associados em Juiz de Fora, Minas Gerais. É isso mesmo, não é, Márcia? Certo. Então, muito bem-vinda, muito obrigada. E em particular, nós hoje preparamos aqui para ter uma conversa sobre capacitação e participação do advogado e da advogada no processo de mediação. Estás aí preparada para a nossa conversa, bem bate-papo, bem informal? Como sempre, aprendendo muito com você, tem muita coisa ainda para aprender. E tenho perguntas para fazer. Oba! Muito bom, olha, já tens aí uma admiradora, Érica, a dizer não só muito experiente, como esforçada, inteligente e competente, viste? Então eu subscrevo na íntegra. Trabalho que eu tenho realizado também contigo, tem sido uma experiência muito gostosa. Ver os profissionais a desabrocharem é sempre uma enorme satisfação para mim e estar contigo tem sido também uma grata surpresa pelo teu jeito calmo de ser, mas também pela tua forma assertiva de atuar, e isso é muito importante que nós também consigamos aqui transmitir, que quando nós falamos de advocacia consensual estamos a falar exatamente disso, não é? Estamos a falar de um profissional que ele é competente em várias áreas e também em vários processos. Foi incrível quando eu escutei você pela primeira vez falando a respeito da advocacia consensual, né? Porque eu me apaixonei pela mediação, porque eu sempre quis que as pessoas resolvessem suas questões de uma forma, né, mais consensual, menos litigiosa, menos beligerante. E eu achava que eu poderia trabalhar assim somente com a mediação, que eu não poderia atuar dessa forma como advogada. E a advocacia consensual é a minha cara, né? É a melhor forma para mim para atuar como advogada. E com a chave, né, do seu curso, que com certeza eu vou estar presente, e eu tenho muita coisa para aprender, eu já tive a oportunidade de ver o que você tem para passar, e é o que a maioria dos advogados aí ainda tem que fazer, né, eles têm que ver que a advocacia vai muito além do processo judicial, né, que você pode oferecer muito mais para os seus clientes. E é o que eu queria que você falasse para gente, né? Tem vários colegas muito interessados em conhecer o seu curso, né? Em fazer a chave. E eu tenho algumas perguntas para te fazer e você me fala se eu puder começar com as perguntas. Uma grande dúvida que eu tenho é porque com as práticas colaborativas, se você atua, né, e não é frutífero o trabalho, você não pode atuar judicialmente, né?
E o advogado consensual, Dulce, quando ele leva o cliente dele para mediação e essa infrutífera, ele pode atuar judicialmente? Uma pergunta. Isso é algo que nós trabalhamos muito na chave. Na chave para advogar na mediação, nós começamos exatamente por dizer que advogado saído estudo é aquele que tem a sua inscrição na Ordem dos Advogados, é aquele que fez o seu processo de acreditação junto da Ordem, mas depois nós temos várias formas de atuar na advocacia, porque nós podemos escolher vários processos. Dentro da diferença entre a advocacia colaborativa e a advocacia consensual, a maior diferença é exatamente essa que tu me fizeste a pergunta. O advogado colaborativo é aquele advogado que ele assume dois compromissos. Ele assume, em primeiro lugar, um compromisso de confidencialidade e ele assume, em segundo lugar, um compromisso de não litigância. Isto é, quando ele é contratado pelo seu cliente, esse advogado colaborativo ele já vai dizer ao seu cliente que ele apenas o vai acompanhar durante o processo colaborativo, eventualmente durante o processo das práticas colaborativas, onde vão haver outros profissionais multidisciplinares de outras áreas do conhecimento, por regra ligados à área da saúde, à área das finanças, para construírem ali uma solução que seja uma solução também de ganhos mútuos. Mas esse advogado colaborativo, como ele assinou esse termo de não litigância, se durante essa atividade ou durante a prática em si não for viável, não for possível conseguir alcançar um resultado positivo, ele fica efetivamente impedido de continuar com esse cliente se for necessário judicializar ou ir para recursos para uma arbitragem. Diferentemente, a advocacia consensual é uma advocacia que tem as expertices, tem os conhecimentos de negociação de uma forma aprofundada, de comunicação, de gestão, de mapeamento do conflito, e aí aquilo que esse advogado consensual ele vai poder oferecer ao seu cliente, e tudo isto são temas e matérias específicas que nós aprofundamos durante a chave, aquilo que vai acontecer é que ele vai não só poder apresentar ao cliente uma avaliação dos diferentes métodos e uma avaliação do caso, do contexto e das características dos intervenientes em relação aos diferentes métodos que estão ali a poderem ser oferecidos ao cliente, como esse advogado consensual, ele também se disponibiliza para ir acompanhar o seu cliente em qualquer um desses processos. Isto é, vai começar por uma negociação técnica, por uma negociação especializada, não sendo possível essa negociação ter um resultado positivo no sentido de resolver efetivamente a situação, esse advogado consensual ele vai conseguir identificar o porquê de não ter sido viável aquela negociação ser frutífera e vai conseguir também, a partir daí, levar o seu cliente para um processo que seja um processo mais adequado ao contexto e mais adequado aos interesses do cliente e dos demais intervenientes. Nesse sentido, e também já aproveitando a pergunta da Érica, porque está relacionada com esta questão, eu não opto pela utilização da advocacia resolutiva, porque aquilo que esse conceito surgiu há relativamente pouco tempo, no sentido de dizer que o advogado resolve. E eu continuo a dizer que o advogado consensual, e por isso é que eu insisto na advocacia consensual, o advogado consensual, ele é um advogado que ele vai respeitar a autonomia da vontade do seu cliente e ele vai ser um expert no que diz respeito à decisão informada do seu cliente. E por isso, quem resolve, efetivamente, é o cliente. Quem vai escolher, ou seja, quem vai determinar por onde nós vamos em concreto, qual é o processo que é escolhido, é também o cliente. E por isso há aqui uma corresponsabilização já e esta conexão maior dessa cumplicidade entre o advogado e o cliente. E por isso eu opto, Érica, por não utilizar essa expressão de advocacia resolutiva, porque pessoalmente
entendo que a advocacia consensual ela é mais adequada àquilo que nós estamos a falar, à dimensão do que nós estamos a falar. Ô Dulce, e aproveitando o gancho, né? Quais dicas você pode dar, né, para os advogados que querem atuar de forma consensual, para eles serem bem-sucedidos, né? Advogando consensualmente, o que você tem para... Olha, eu vou começar por dar uma dica super suspeita. A minha primeira dica é adquiram a chave hoje, porque é o último dia. Então, mas essa é uma dica muito suspeita, né? Porque de facto eu considero que ali se encontra o projeto de desenvolvimento de formação para que o advogado consiga desenvolver todas as habilidades necessárias, todos os conhecimentos necessários e que passe a ter uma atitude diferenciada. E esse é o depoimento de todos os participantes da chave e por isso eu fico também à vontade para dizer isto. Mas aquilo que eu diria em termos de dicas para que as pessoas entendam, em especial para que os advogados entendam, nós não estamos a retirar nada, pelo contrário, quando nós falamos em advocacia consensual, nós estamos a acrescentar designadamente maior qualidade de vida para o exercício nobre da profissão da advocacia, do qual quem tem esse amor pelo exercício da profissão sabe do que é que eu estou a falar, porque foram certamente princípios maiores, princípios do direito universal, princípios de direitos humanos, que fizeram esta escolha, acreditar que o direito ele pode efetivamente trazer uma ordem jurídica mais justa, maior pacificação e uma estabilidade às relações, uma confiança, uma segurança maior. Então, para esses, aquilo que eu diria é o seguinte, por regra, por conta da nossa formação, da nossa atuação, até da própria sociedade, daquilo que ela nos coloca e demanda a advocacia, dos mitos e dos preconceitos, nós entendemos, ou nós temos uma crença limitante de que negociar significa abdicar de alguma coisa, não é? Abdicar de algo. E aquilo que eu considero que é muito importante nós trazermos para estes profissionais que estão curiosos sobre o que é isso, dessa mudança, dessa diferença, é eles darem o benefício da dúvida de que é possível negociar sim, sem qualquer prejuízo, sem abdicar de nada, sem eu ter que dar alguma coisa que para mim é efetivamente importante. Agora, isso não é magia, isso não é algo que acontece de uma forma rápida e isso não é algo que acontece de um dia para o outro. E, portanto, nós temos que nos profissionalizar para nós entendermos como fazer isso na prática. E aquilo que eu gosto sempre muito, e quem já participou de projetos ou de cursos comigo sabe, que eu gosto da teoria, mas eu gosto mais da prática. E aquilo que de facto eu entendo que é necessário os profissionais começarem a experimentar, depois de já terem os conceitos teóricos, que são muito importantes, começar através de algumas experiências, simulações e mesmo através destas nossas conversas, colocarem as suas situações, as suas dificuldades e questionarem, e agora, o que é que eu faço? Como é que eu coloco em prática a teoria? E é exatamente isso que nós conseguimos fazer e trabalhar no projeto da chave, porque além das videoaulas, que são videoaulas gravadas, nós temos aulas que são aulas online, aulas síncronas, para tirar dúvidas, cristalizar conhecimento. Nós temos encontros de mentoring mensais, exatamente para que haja essa partilha de casos práticos e que haja partilha dessas dificuldades também. E tudo isso acaba por, entre outros pontos que a chave inclui, exatamente para que haja esta consciencialização de que é possível humanizarmos o direito. Então, a outra dica é, além de que não é necessário abdicar,
e que é possível abdicarmos o direito, o projeto chama-se A Chave para Advogar na Mediação, Kátia. E aquilo que, quando eu digo humanizar o direito, eu estou a referir-me exatamente à circunstância de nós podermos aplicar aquilo que são as normas legais, podermos aplicá-las ao caso concreto, mas podermos ser sensíveis, podermos ser acolhedores e empáticos em relação àquilo que são os interesses e as necessidades dos clientes, quer do nosso, quer do outro lado. Sendo que, como advogada, eu nunca vou deixar de ser parcial. Então, como advogada, eu não tenho uma visão romântica do direito. Eu tenho uma visão que é uma visão objetiva, uma visão pragmática. O direito está lá pronto. Mas, se existe autonomia da vontade, se existe possibilidade e liberdade de escolha, aquilo que eu vou fazer é orientar o meu cliente para que ele consiga construir a melhor solução. E aí vem a outra circunstância também, como dica, que é a questão de que nós estamos acostumados a falar para o outro, não é? E nós precisamos, por exemplo, de falar com o outro. Agora, como é que eu faço esta mudança? E aí eu tenho que fazer uma mudança de chave, daí a questão de também o projeto se chamar A Chave para Advogar na Mediação. Porque nós trabalhamos conhecimentos, trabalhamos habilidades, trabalhamos atitudes, sempre com valores e ética. Isso é absolutamente fundamental, porque nós podemos ser assertivos, podemos ser aguerridos, mas não podemos deixar de ter respeito por valores ou respeito por ética. Isso é, eu diria, absolutamente fundamental e são pedras basilares. Ou seja, como ainda há pouco falávamos que lá na advocacia colaborativa nós temos o pacto de não litigância e o pacto de confidencialidade, aqui nós temos o pacto da ética e temos o pacto da transparência, são fundamentais. E aí essas são algumas dicas que eu diria, não só a questão de que eu preciso de mudar a minha chave de conversar para o outro e eu passar a conversar com o outro, assim como eu também preciso de interiorizar que numa negociação em que eu defenda os interesses do meu cliente, eu não preciso de prejudicar o outro para que o meu cliente fique satisfeito. Eu preciso é de ser juridicamente muito mais criativa, eu preciso de ter, por exemplo, uma escuta empática, eu preciso de saber fazer um mapeamento do conflito e identificar o que é que são as posições, o que é que são os interesses, o que é que são as necessidades e quais os valores que estão ali em causa. Então são algumas das questões que precisam de muita dedicação, mas que elas não só são possíveis, como elas não são intuitivas. Isto é, aquele advogado que diz que ele já faz mediação, ou aquele advogado que diz que já sabe como isso se faz, sem ter passado por essa transformação, ele até pode ser um profissional que tem algumas expertise de uma forma natural, mas ele precisa de se profissionalizar. Não dá para ir na intuição, porque existem ferramentas, existem técnicas que precisam não só de ser interiorizadas, como precisam também de ser experimentadas. E tu foste um caso que viu na prática, não é, como é que isso funciona e quais os diferentes resultados que é possível alcançar, não é, Márcia? Está falhando o teu áudio. O áudio está ruim? Ok, agora ficou. Eu participei da Active Masterclass, eu achei incrível, né? E eu vi a diferença que faz um advogado que participa da chave e que tem essa oportunidade, né, de viver na prática, né, essa experiência junto com os mediadores. E quando você fala em humanização, né, do direito, eu não esqueço disso jamais, porque na faculdade a gente aprende a litigar, né? A gente aprende de forma totalmente diferente dessa que eu estou aprendendo com você hoje. E o quanto é importante você poder oferecer para o cliente algo
que ele pode escolher, você tem alternativas, e ele entender que num processo judicial ele não vai decidir, ele não é protagonista, né? E no consensual, junto com a mediação, ele é protagonista e ele tem esse poder de decidir, né? E sair muito mais satisfeito com o resultado, menos desgastado. E na prática, nós podemos ver como que isso funciona, né? E eu achei incrível. E é uma experiência que todos os advogados deveriam passar, né? Ver que existe essa possibilidade, que ela é importante para o cliente, ele poder escolher, né? Ele passar por essa experiência e, caso não dê certo, aí ele tem a opção de judicializar. E foi incrível, né? E me fala uma coisa, um advogado consensual, ele precisa ter uma formação em mediação ou não? Ok. Eu vou-te já responder e vou aproveitar aí o gancho da pergunta também da Kátia para juntar as duas perguntas, que é o seguinte, quando nós falamos se o advogado para atuar na mediação, se ele precisa de formação em mediação, e a pergunta que a Kátia está a trazer também, se de alguma forma se isto tem relação com o coach. Eu diria o seguinte, primeiro, aquele advogado que nós estamos aqui a falar e aquela advogada que nós estamos a falar, um profissional da advocacia consensual, ele precisa de ser um profissional multidisciplinar. E isso significa que ele não vai só ficar atento ao direito, mas o seu coração bate no direito. Isto é, a sua formação, a sua especialização é de uma área em concreta do direito. Então ele pode ser especialista numa área qualquer que seja. Aquilo que acontece é que a forma como ele vai acolher, a forma como ele vai trabalhar o cliente, é que vai diferenciar. Porque, de facto, ele tem aí um grande propósito de vida, e o propósito de vida dele é o cumprimento do juramento que ele fez quando ele recebeu a sua cédula da Ordem dos Advogados. É esse o propósito de vida do advogado consensual. É disso que nós estamos a falar. E por conta dessa responsabilidade e dessa responsabilização para com a sua ação, para com a sua atividade, que para mim é uma atividade muito nobre, esse advogado precisa sim de ter formação em mediação. Mas, diferentemente daquilo que no início eu comecei a sentir que havia muitos advogados que iam fazer um curso de formação em mediação, achando que iam ser mediadores. Mas aqui entre nós, Márcia, quando se nasce com alma de advogado, diferentemente se transforma em outra coisa que não seja advogado. Porque quem tem alma de advogado gosta de dar pitaco, gosta de dar conselho, gosta de dar opinião, adora criar opções criativas, adora entrar dentro daquilo que são as lacunas legais e encontrar formas que sejam dentro da lei e que preencham os olhos e o brilho dos clientes no sentido de ser uma solução que eles dizem fantástica, era mesmo isso que eu queria. Então, isso não tem preço. É óbvio que existem alguns advogados que ficam felizes quando entregam uma sentença ao cliente e dizem nós ganhamos a ação. Fantástico também, existe lugar para toda a gente. Agora, aquilo que nós estamos aqui a trazer e a dizer é que este advogado, esta advogada que quer entregar ao seu cliente a tal solução feita à medida, aquilo que é a construção da efetiva solução para o problema e não a solução para a situação, esse advogado ele precisa de mais do que uma formação em mediação. Porque, primeiro, ele não vai ser mediador e ele não vai ser mediador porque ele não tem esse espírito, ele não tem essa forma de ser, essa forma de estar, essa personalidade, porque são necessárias características de personalidade para se estar como mediador.
E aí, esse profissional, ele, óbvio, é maravilhoso. O que eu digo é assim, se vocês não tiverem a oportunidade de fazer mais nada, pelo menos façam um curso de mediação. Mas não vão com a expectativa de serem mediadores. Se vocês são advogados litigantes, são advogados beligerantes, se vocês gostam de dar palpite, se gostam de dar solução, vão quê? Vão fazer um curso de mediação para saberem o que é a mediação, para saberem o que é que se pode esperar desse sujeito que é o mediador. Mas não subvertam o processo de mediação. Nem alterem aquilo que são as funções do mediador. E a outra questão que eu também costumo dizer é: o advogado não precisa de dizer que é mediador para ele ficar a ser um diferencial. Ele precisa sim de dizer que ele é um especialista no processo de mediação. E o que é que significa ser esse especialista? Significa conhecer os princípios da mediação, significa conhecer os objetivos da mediação, significa conhecer as etapas e, em relação a cada etapa, o que é que se espera de cada interveniente, qual é que é a expectativa, significa preparar o cliente, e além de preparar o cliente estrategicamente, porque ir para a mediação não é ir para uma conversazinha, ir para a mediação é de facto aquilo que nós conseguimos trazer e aquilo que nós conseguimos oferecer em cada etapa do processo. E por isso é que a chave em concreto ela está dividida em cinco grandes unidades, sendo que nós trabalhamos a formação do advogado para ele advogar no processo de mediação, desde fazer a triagem do método mais adequado. Então ali eu abordo não só a mediação, mas a diferença entre mediação, conciliação, um pouco até de arbitragem, sendo que não é o nosso principal foco, mas sim também abordamos. Para quê? Para que este advogado consensual ele saiba fazer a triagem do processo adequado e apresenta ao cliente uma grelha onde vai fazer ali um checklist sobre quais é que são os objetivos do cliente e a partir desses objetivos do cliente o que é que se encaixa em cada processo. E a partir daí ser possível fazer uma escolha consciente. Saber que não basta convencer o cliente, é preciso agora convencer os outros intervenientes a virem para o processo de mediação. Como é que isso se faz? Também aprofundamos e desenvolvemos, no sentido de vamos escolher uma mediação privada, vamos escolher uma mediação judicial, qual a diferença, quais as vantagens de cada uma. Então estamos a falar de temas que não são temas que entram num curso de mediação para mediadores. Além de que a linguagem, ela precisa de ser outra. Porque o advogado que vai ao processo de mediação, ele é um advogado parcial. Ele é um advogado que ele vai representar os interesses daquilo que é o seu cliente, então os interesses da sua parte, do seu lado. Óbvio, sabendo que no processo de mediação existem ali interesses diferentes, que não estamos a falar de partes, estamos a falar de mediados, mas é necessário também, por exemplo, saber preparar o cliente para fazer uma abertura, para fazer a declaração inicial, saber preparar o cliente para que ele identifique o que é que ele pode e o que é que ele não pode falar, o que é que se ele falar vai poder trazer consequências na estratégia, não é consequências em termos de se ele vai ser penalizado ou se ele vai ser acusado ou não, não tem nada a ver com isso. Então é de facto um estrategista. Estamos a falar de um advogado que ele vai ter que desenvolver uma estratégia que não é uma estratégia individual, como quando nós vamos ao judiciário e fazemos a estratégia jurídica, não é isso. Nós estamos a falar de um processo que ele é flexível, que ele é informal em todos os pontos, em todas as áreas. E por isso nós temos que ter em consideração e em atenção que nós estamos a representar os interesses do nosso cliente e que vamos ser parciais nessa representação. E isso é o que o nosso cliente também espera de nós, não é? Então, acho que dei conta, né? Acho que dei conta aí da tua pergunta, de que eu diria que a formação necessária para advogar na mediação, ela é diferente da formação para ser mediador.
E é muito curioso, e aí deixa-me partilhar também algo que eu acho muito interessante. Nós temos um integrante da Chave, uma integrante da Chave, que já esteve aqui também numa live, que ela não é advogada, mas ela pediu para fazer a Chave. E eu na altura perguntei-lhe, mas se você não é advogada, por que você quer fazer a Chave? E ela, aquilo que me disse foi que o objetivo dela era conhecer os advogados, porque como ela é mediadora, ela precisava de saber como é que um advogado especialista funciona, como é que um advogado especialista pensa, como é que ele age. E isso é muito interessante de nós pensarmos ao contrário. Ou seja, quando os advogados vão fazer a formação em mediação, eles já estão a fazer alguma coisa, mas não estão a fazer aquilo que eles precisam de facto. E aí a Chave, no meu entender, com toda a modéstia, não é? Tem de ver com aquilo que é a resposta para esse profissional que quer ser um diferenciado. Kátia, basta ir lá no meu link da bio, você tem lá, basta colocar dulcenascimento.online/chave e você tem todas as informações sobre o projeto. E qualquer coisa, questiona aí no direct. E aí, Márcia, deu conta? Com certeza, você sempre dá conta. Uma situação que você tem um cliente e o caso dele, assim, perfeito para mediação. Que, aliás, eu acho que a maioria dos casos transigíveis são perfeitos para você levar para mediação. Você poderia ser advogado, representar as duas partes ou indicar um outro advogado que trabalha com você para atuar? O que você me diz disso? Porque tem advogados que ainda não, né, procuram levar os clientes para mediação e sim para o processo judicial. Isso ainda é um caminho, um novo paradigma, né? E é o que você tem ajudado muito a mudar, né, esse quadro aí, né? O que você me diz disso, se eu poderia levar as duas partes numa mediação como advogada? Bom, eu penso que nós entraríamos na questão da ética do exercício da advocacia. Porquê? Porque se existir conflito de interesses no exercício da advocacia, isso nós sabemos que é uma prática proibida pelo Código de Ética. E eu, como advogada, eu tenho que escolher qual o cliente que eu vou representar. Qual é que é o risco que eu estou a correr? Imagina, por exemplo, eu tenho eu tenho uma dissolução societária em que dois sócios querem fazer essa dissolução e querem fazer essa dissolução amigável e me contratam enquanto advogada dos dois. Pois bem, eu vou dizer o que é que eles precisam de gerir, quais é que são os direitos que eles têm, que eles de alguma forma, em termos de autonomia, podem negociar, como é que eu, enquanto advogada, posso auxiliar nessa negociação entre eles, mas imagina que num determinado momento a comunicação deles, ela se rompe, ou acontece alguma coisa em que eles perdem a confiança de um com o outro. E eu digo, olha, tem um processo de mediação que através de um terceiro mediador, ele não só vai estimular e facilitar a vossa comunicação, como ele vai também verificar a possibilidade de resgate dessa confiança necessária para que vocês consigam construir uma solução consensual. Porque vocês já identificaram que as alternativas que vocês têm, ou seja, os outros processos que vocês têm disponíveis, eles não são favoráveis para vocês. Então eles sabem que o processo de mediação é o mais indicado. Aí eles topam ir ao processo de mediação. O que é que eu te diria? Que eu poderia continuar como advogada dos dois, mas apenas como consultora jurídica. Isto é, inclusive, talvez até nem indo ao processo de mediação, deixando os dois com o mediador e eu entrando só na parte de consultoria ou assessoria jurídica e, eventualmente, no final, se eles chegarem a um termo de acordo, então eu também poder entrar para regulamentar, fazer o contrato, fazer o acordo, elaborar aquilo que eles quiserem. Aí eu não veria nenhum obstáculo, nenhum óbvio.
Mas se estivermos a falar de uma situação que envolve uma carga emocional maior, onde o cliente precisa de ter um advogado, no sentido de que ele precisa ter alguém que o acompanhe, alguém com quem ele se conecte, alguém com quem ele sinta a confiança que nós sabemos que existe na relação cliente-advogado, que muitas das vezes se criam relações até com alguma proximidade, com alguma até intimidade, no trato daquilo que é a partilha da vida do cliente com o advogado. Aí eu penso que talvez já entrasse na questão do conflito de interesses. E aí até eu própria como advogada diria que eu estaria fora. Ou seja, eu preferia que aqueles clientes ficassem com 2 outros colegas que não eu. Por conta de quê? Para que a imagem do advogado ela também tem que ser cuidada. Isto é, para eu não perder 2 clientes, por vezes é melhor dizer que eu não estou em condições de continuar a ser cliente dos 2, porque vocês estão a pedir-me algo que é escolher entre um e outro, e isso vai significar que ou eu perco um cliente ou eu perco os 2. Então, talvez seja estrategicamente mais inteligente até um determinado momento eu dizer que é preferível eles naquela situação em concreto encontrarem 2 outros colegas que eu até posso recomendar, porque eu conheço, porque eu sei que são advogados consensuais, que têm o mesmo tipo de postura e de filosofia, e eles vão, e eles continuam a ser meus clientes noutros casos. Eu vejo isso um pouquinho dessa forma, Márcia. Muito bom. E a participação do advogado, Dulce, na mediação, quando os clientes não conseguem se comunicar, né? Tem muito isso, né? Chega ali na sessão de mediação, você tem todo aquele trabalho, você tenta restaurar a comunicação entre os 2 para eles chegarem a um acordo. Mas quando isso não está sendo possível, né, o advogado ele pode atuar mais em nome da parte, assim, quando ela está com essa dificuldade de se comunicar. Esse é um tema que nós precisamos mesmo de desmistificar. Que o advogado consensual e o advogado especialista no processo de mediação, ele é um advogado ativo, participativo e efetivamente presente no processo de mediação. E isso pode significar, em termos, por exemplo, de estratégia definida no escritório, se eu tenho um cliente meu que ele está muito enervado, ele está muito incomodado, e eu sei que ele é muito exclusivo de personalidade, eu, enquanto advogada, posso preparar o meu cliente, inclusive para eu, enquanto advogada, falar mais do que ele no processo de mediação. E para isso implica o quê? Implica que eu tenho que demonstrar, não só ao mediador que foi escolhido por mim, mas também durante o processo de mediação, que eu estou a fazer isso para ajudar nesse restabelecimento dessa comunicação. Isto é, para que o conflito não escale. Talvez até seja uma possibilidade, e talvez não, é uma possibilidade inclusive para o advogado, e o advogado consensual sabe das suas prerrogativas no processo de mediação, que quando ele começa a sentir que o seu cliente está a ficar mais exaltado, o advogado pode acalmar o seu cliente, o advogado pode pedir um intervalo, o advogado pode pedir ali uma interrupção dos trabalhos. O advogado pode e deve tomar a palavra pelo seu cliente. E com isso, não o objetivo de argumentar e contra-argumentar, mas com o objetivo de que se consiga apaziguar aquela tensão que, por vezes, o cliente traz, e que nós já o conhecemos, porque conhecemos lá no escritório, e por isso nós vamos precisar de auxiliar o processo de mediação e também auxiliar o mediador a que exista um ambiente onde seja possível avançar com o processo em relação às suas etapas. Isto é, aquilo que eu costumo dizer, que assim como nós sabemos que o mediador ele vai nos usar, ele vai nos utilizar, nós também vamos utilizar e usar o mediador. Porque mediador tem uma função, advogado tem outra função. E as duas funções elas se complementam e elas se precisam de entre ajudar para com o objetivo máximo que é ajudar os próprios clientes a conseguirem construir a melhor solução.
E por isso, nesse sentido, eu diria que sim, claro, não só o advogado que vai com o seu cliente ao processo de mediação, ele vai participar ativamente, ele vai fazer também a sua própria declaração de abertura, ele vai inclusive poder questionar todos os outros intervenientes naquilo que ele tiver a querer saber. Ele não precisa de pedir autorização ao mediador para fazer uma pergunta ou outra advogado. E se o ambiente for um ambiente saudável, ele também não vai precisar pedir autorização ao outro colega para fazer uma pergunta ao cliente dele. Eventualmente, até por uma questão de respeito, podem começar a fazer exatamente essa postura. Imagina, nós estamos as duas como advogadas numa mediação e tu estás com o teu cliente. Eu pergunto-te, doutora Marta, importa se eu posso fazer perguntas diretamente à sua cliente? Você importa? Não, vamos ter aqui um ambiente informal. Perfeito. Também pode questionar o meu cliente, esteja à vontade. Porquê? Porque não é uma questão de questionamento como interrogatório do processo litigante. É uma questão de um questionamento no sentido de um diálogo, no sentido da necessidade de um esclarecimento, da necessidade de uma informação. E o mediador sabe que a partir de um determinado momento, a partir de uma determinada etapa, se isso acontece, é um sinal positivo. Porque se isso acontece, é um sinal em que a comunicação foi restabelecida. E isso é um dos principais objetivos do processo de mediação. Então, até nós próprias, enquanto advogadas no processo, vamos exatamente fazer o quê? Deixar que os nossos clientes falem um com o outro. Porque se eles os dois já começaram a conversar um com o outro, nós já estamos a conseguir alcançar aquilo que nós queremos, que é restabelecer a comunicação, falar de pontos difíceis, falar de barreiras e por aí vai. Sim, isso é muito bom. Eu vejo essa nova forma de advogar como uma nova forma mesmo de me ver como advogada, né? Há um tempo atrás, não, né? Sempre durante essa minha experiência, quando um cliente chegava com um caso e você analisava, procurava estratégias para atender o seu cliente, muitas vezes você falava, mas é um caso juridicamente relevante, não tem como eu te ajudar nessa situação. Ou um caso de prescritos, né? Você convive com uma pessoa, você tem um problema que não foi resolvido com ela. Esse problema, esse meu direito prescreveu, ou juridicamente relevante, né, que sempre foi falado, né. E hoje eu vejo que você tem como oferecer isso para o seu cliente, né, Dulce? O que você me diz disso? Estou totalmente de acordo contigo. Sabes que o que me fez lá atrás pensar e sentir que tinha que haver algo era exatamente a frustração que eu tinha quando eu recebia um cliente e eu dizia: o seu caso não é juridicamente relevante no sentido que nós não temos provas suficientes para judicializar. Ou quando eu dizia: eu entendo o seu direito, você de facto tinha esse direito, mas esse direito prescreveu. Dar qualquer uma destas duas respostas a um cliente é de uma frustração para um advogado que se preze ser advogado e que de facto queira trazer aquilo que é a resolução efetiva da solução, é muito frustrante. E quando tu descobres que existe um processo onde é viável, é possível pegar nessas duas situações e em outras e levar para o mesmo, para eles serem resolvidos, uma pessoa fica muito satisfeita. Mas quando você entende que aquilo que estava ali em causa não era o direito prescrito, mas aquilo que estava ali em causa eram eventualmente valores morais, valores éticos, valores pessoais, valores outros que estão acima do direito, porque eles de facto são eles que movem as pessoas nas suas relações, é absolutamente divinal. E é aí que nós precisamos de entender que nós estamos a dizer que falar de um advogado consensual é falar de um advogado que ele enxerga para fora.
é falarmos de um advogado que ele não se limita a uma só via para resolver a situação do seu cliente. Ele tem muito mais abrangência, ele tem muito mais oportunidades e ele não vai criar falsas expectativas, mas ele vai dizer que existe uma possibilidade remota de ainda conseguir uma resolução. E é absolutamente gratificante quando tu vês o resultado do exercício desses processos. E aí eu entendo que alguns colegas dizem que ficaram apaixonados, mas dão uma visão muito romântica da coisa. E nós precisamos de entender que isso é uma consequência normal de um processo que é um processo consensual. E que precisa, de facto, daquilo que nós estamos aqui a falar, de técnica, de ferramenta, de muito conhecimento para conseguir ser colocado em prática. Não é uma visão romântica do direito, é uma visão humanizada do direito. Realmente. Eu já vi casos, né, de chegar na sentença, na execução de sentença, e as partes insatisfeitas, né, com o resultado, né, de anos no judiciário, e chegar ali na fase de execução de sentença e ir para mediação. E chega na mediação, o resultado é totalmente diferente, né? Diferente. E as partes saem muito mais satisfeitas. Exatamente. É isso que nós estamos a trabalhar. E esse profissional da advocacia, que ele não é um escravo do judiciário, ele não é um profissional do judiciário, ele é um profissional do seu cliente. E nós conseguimos fazer esta mudança de chave também, não é? Esta mudança de forma de pensar, é algo que importa. E não é instantâneo. Ele demanda tempo, precisa de alguma maturidade também, mas é possível. E é isso que nós estamos aqui a trabalhar e a trazer, não é, Márcia? Sim. E eu tenho, Dulce, estudado muito, tenho estudado comunicação, forma de comunicação, resolução de conflito, tenho os meus grupos de estudo e eu tenho influenciado muita gente, né? Eu tenho levado o seu nome e você já vai ter alunos novos dos meus grupos. E você pode falar um pouquinho mais da chave, porque tem muitas perguntas, né, desses meus amigos a respeito da chave. Então, aula, você falou um pouco até, né, mas com relação a esses encontros, às práticas. Então, aquilo que eu posso dizer é o seguinte: para já, fazer desde já um convite, que é um convite para vocês verem a página do site, onde eu tenho lá tudo explicadinho, aquilo que está incluído. Mas de uma forma, assim, bem outra, hoje eu vou ficar disponível no WhatsApp institucional, que também está lá, até às 23h59. Então é o último minuto para vocês entrarem na sexta edição da chave. E aquilo que eu posso dizer é que este projeto, ele foi um projeto pensado no sentido de ser um projeto de desenvolvimento e formação. E por isso nós temos a questão de ter videoaulas, são videoaulas gravadas curtas, elas são videoaulas de cerca de 10 minutos, são 125 videoaulas divididas em 5 unidades. Para já, o projeto pode ser feito em 12 meses, ok? Vocês podem ver, rever, as vezes quiserem. Cada aula dessas, ela tem aquilo que eu chamo uma sala de aula virtual. Para vocês fazerem comentários, para vocês escreverem os vossos insights, e aí eu nessa sala de aula virtual vou lá e já respondo. Complementarmente, vocês têm um workbook, e o workbook da chave, ele tem mais de 500 páginas, então estamos a falar de facto de muito conteúdo, além de bibliografia complementar e tudo mais. Depois, aquilo que nós temos nós vamos ter encontros online e ao vivo, com uma regularidade de 2 vezes por mês, onde eu vou cristalizar o conhecimento dos vários módulos. Então, dos 5 módulos, eu tenho sempre temas que eu vou aprofundar e cristalizar nesses encontros. Além disso, ainda temos encontros de mentoring em grupos,
que são encontros de grupos limitados a um número de pessoas. Para quê? Para que haja a possibilidade de troca e partilha de experiências, de dúvidas ou eventualmente de alguma dificuldade que estejam a ter com a vossa prática. E ainda a questão também, e esses encontros entrem em grupo, eles são uma vez por mês, e também temos encontros de práticas, não só de dinâmicas, por exemplo, dinâmicas em relação à escuta, dinâmicas em relação a fazer um mapa de conflito, dinâmicas em relação a tudo o que vocês possam imaginar. No caso desta sexta edição, ela tem como bónus a questão de vocês poderem se inscrever no Active Masterclass com 50% de desconto e ainda também tem como bónus vocês poderem ser incluídos na comunidade .dm, uma comunidade de partilha sempre de informação sobre a advocacia na mediação. Então, tudo isto está incluído e tudo isto tem como objetivo o que eu falei, que é adquirirem conhecimentos, de facto começarem a desenvolver na prática habilidades e começarem também a ter atitudes. Então, essas são, assim, de uma forma bem sumária, aquilo que o projeto da Chave pretende trazer e oferece para que vocês possam desenvolver. E no caso, hoje em particular, é o último dia para inscrição, na sexta edição, que vai ser também a última edição do ano de 2020. E por isso eu estou a receber todos os incrementos. Quando vocês entram, vocês já têm acesso ao material. Vocês têm 15 dias que vocês podem, que é o meu prazo de garantia, vocês podem ver o que é que o projeto oferece, vocês podem ver os materiais e se não gostarem, basta dizerem que não querem continuar e é devolvido o valor sem precisarem de nenhuma justificação. Então esse é o meu prazo de garantia e tudo isso está disponível para vocês à distância aí de um clique apenas. É fechar o ano com chave de ouro, né? Isso, gostei, Márcia, fechar o ano com chave de ouro, é isso mesmo. E eu disponibilizei aí as Jornadas 2020, são 18 aulas também de vários projetos que temos feito aí ao longo do ano. Então está aí tudo disponível para vocês. E a nossa hora está correndo, acho que estamos aí quase a ser expulsas, não sei bem, conta. Voou o tempo, como sempre, conversando com você. Espero ter muitas oportunidades ainda de estar com você e aprender. Aliás, eu vou ter. Eu agradeço muito a você essa oportunidade de participar dessa live e espero poder participar de outras mais. Muito obrigada, Márcia. É sempre um prazer estar contigo. Vamos sim ter mais oportunidades. A advocacia consensual não só está a crescer, como a solidificar-se. E aí, como vocês viram, este painel de jornadas não foi propositado, mas é só advogadas. Ou seja, estamos aí também com um mercado muito ligado e muito voltado para o feminino. Precisamos de mais homens na chave, precisamos de mais homens também aqui nas jornadas, porque os advogados também têm lugar aqui, porque nós não estamos a romantizar o direito, nós estamos só a humanizá-lo. E existem, de facto, vários profissionais também aí muito sensíveis a essa questão dessa forma diferente de advogar. Eu te agradeço muito a tua disponibilidade, o teu carinho, a tua confiança e também a tua partilha de sempre. E agradeço a todos os que nos estão aí a ouvir. A nossa live ela vai ficar aí no IGTV. E eu, como falei, não só fico disponível aí no Direct, como também lá na página da Chave, vocês também têm acesso a todos os contactos. Não hesitem, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer necessidade, eu estarei à disposição durante o dia de hoje para vocês. Beijo grande. Grande beijo. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro, viu?
Tchau, tchau. Tchau, tchau.